Fala pessoal, mais um AbilityCast, aqui diretamente do nosso estúdio próprio. Estou muito orgulhoso, o primeiro de mais uma leva de edições de podcasts. Estávamos meio parados, não foi, João? Fazendo reforma, fazendo os investimentos. Exatamente. A segunda temporada, na terceira temporada do AbilityCast começou e hoje com pessoas, né, não menos merecedoras, amigos, parceiros de muito tempo. Dr. Tadeu. A gente criou um local um local especial para pessoas especiais. Então essa terceira temporada aí que vem para ficar, né, João? Agora a gente vai ter O uma... objetivo é exatamente esse. A gente tem um problema grande com relação à agenda dos convidados com o espaço, né? Nós fizemos a primeira temporada do AbilityCast na minha casa, na minha residência, e aí chegou um determinado momento que a gente precisava não só convidar amigos, convidar outras pessoas, e determinadas pessoas a gente muitas vezes não quer, vamos dizer assim, quer levar para um local mais profissional, né? Até porque as pessoas vêm acompanhadas de outras pessoas, de suas equipes, de seus assessores. E aí começamos a fazer num estúdio particular. Só que a agenda desse estúdio nem sempre batia com a agenda dos convidados. Muitas vezes a gente tinha convidados de fora, de São Paulo, de Fortaleza, que estava aqui, a gente ia fazer os podcasts com eles, mas a agenda não batia com a disponibilidade do estúdio. Aí agora nós temos o nosso estúdio aqui, que ele vai ficar disponível aí, como é que se diz, a semana toda, 30 dias no mês, para se encaixar exatamente na agenda dos nossos convidados. E hoje estamos tendo aqui duas pessoas especiais, que é o nosso amigo aí Tadeu, nosso amigo Yuri, parceiro aí das antigas. Muito tempo. E a apresentação eu vou deixar por conta dele, começando aí pro Tadeu. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês dois, né? Primeiro, agradecer a parceria desses mais de 12 anos, não é, João? Que a gente tá junto. Nem parece que já faz tanto tempo, né? Tempo ainda. Tua filha era praticamente de colo. De colo, era. Então, me chamo Tadeu Melo, advogado há 20 anos, né, desde 2005. Comecei atuando no direito da saúde, ações contra plano de saúde, e nesse meio do caminho começou a aparecer demandas da área imobiliária. Uma coisa que eu não sabia é que Tadeu tinha começado pela área de saúde. Ação de plano de saúde. Ação de plano de saúde, né? Isso, negativa de plano de saúde. Meu pai é médico, né, então ele alegava muito problema de cirurgias que eram glosadas pelo plano de saúde. Enfim, criou-se esse mercado e eu comecei a atuar bastante nessa área. Depois eu fui advogar para o Hospital Português, fazendo cobranças das contas do Hospital Português. Tu ainda hoje faz, né? É um resquício do que ficou do contrato da gente, né? Porque a gente vai chegar nessa parte da história. Hoje o escritório só atua na área imobiliária, exclusivamente. Mas como a gente tem esse contrato permaneceu, mas foi rescindido e a gente está terminando essa carteira. E depois que a gente conheceu vocês, né, que aí vai aparecer a história de Yuri, foi que a gente de fato mergulhou de cabeça na área condominial. Isso lá 12 anos atrás. Na verdade, esse projeto nós começamos há 12 anos atrás, né? Nós Isso, fomos exatamente. pioneiros. 2012. Como vários produtos, a Ability sempre é pioneira. Exatamente. E Tadeu tem vamos dizer assim, uma parte fundamental nisso aí. Eu acho que foi o grande percursor dessa forma, dessa tese da gente utilizar o juizado especial para cobrança de taxas condominiais, né? Que antes a gente usava a justiça comum e os processos de cobrança eram muito onerosos para os condomínios e muito demorados. Isso. Né? Tinha situações aí de a gente resolver um problema de cobrança simples, de 2 anos que o condomínio estava devendo taxa condominial, a gente passar 4 para resolver na justiça comum, que estava sempre abarrotada, e hoje não está muito diferente, né? E a grande problemática, João, nisso era que no juizado não se conseguia remunerar os advogados. Essa era a grande problemática, porque não existe ainda em sede de juizado os honorários de sucumbência. Então, como é que vai fazer um condomínio sem se prejudicar para remunerar o advogado que vai fazer a cobrança? Então, foi aí que, depois de muito estudo, muito trabalho, a gente entrou com essa tese de entrar com os honorários como despesa do condomínio, né, que está lá já previsto em muitas convenções e regimentos internos.
tá? Mas isso é um papo que a gente vai desenvolver mais pra frente. E foi algo que Tadeu me trouxe, né? Aproveitando, algo que Tadeu me trouxe que eu não comprei a ideia de início. Fui cauteloso, né? E aí vamos se certificar se realmente a gente consegue e colocamos em prática e graças a Deus isso... Exatamente. Mas termine sua apresentação aí pra gente Não, conhecer enfim, a história de Yuri. Então, acho que 2000 e... Quando é que tu começasse? 2010. Em 2010. No escritório, né? Foi. Como estagiário. Eu era sócio lá do escritório de Ari Santa Cruz. Tinha uma sala lá. E eu tava precisando de uma pessoa para trabalhar comigo. E minha esposa estudava com Bárbara. Isso que Não me era- indicou pra lá. Na Católica. E ela que fez a seleção dos estagiários para mim. Obviamente, apareceu essa peça daí. Mudou a vida dele. Que foi, pessoal. é verdade. É verdade. O segundo casamento. É, o o segundo segundo casamento. casamento, né? A gente fala, né? Que a gente convive mais do que, É, do que em exatamente. casa. Então, E Eu não vou dizer que algumas companheiras minhas já tiveram ciúme de Ciúme de maconha. maconha. Algumas não, né, João? A gente tem que ser mais objetivo. Todas, né? né? Todas elas sem todas exceção. elas, todas elas. E aí foi isso, estamos aqui. E Até estamos hoje. aqui, né? Há Isso aí. 12 anos. 12 já. anos. 12 anos. já. Aí o Yuri fazia o quê? Ele fazia arquivamento pra tudo no Eu começo? carregava o processo para café, servia pô. cafezinho, carregava papel. Como todo estagiário. Não, eu era atuante. Eu comecei já atuando. Levando água e suco. É, Não foi só não é só café. café, não é só café. Quando faltava o faxineiro, passava uma Também, vassoura. tudo. É porque eu tenho uma Estagiário faz característica minha que eu não sou de concentrar, eu gosto muito de delegar. E eu acho que para você, quando você tem um estagiário que está trabalhando com você, se aquela pessoa tem o perfil e quer ser advogado, ela tem que exercer, né, com a supervisão do advogado habilitado, tarefas que um advogado faz. Senão, o que é que ela está fazendo no estágio? Não dá Recebendo uma bolsa que não significa muita coisa e não está aprendendo nada. Então, todos os estagiários que eu tive, a gente sempre, né, Yuri? É, Até depois que com Yuri certeza. virou sócio, a gente bota as pessoas para trabalhar. Irmão, você vai redigir, você vai tribunal, você vai despachar com o desembargador, com os juízes, que isso é importante para a formação de um advogado. Então, Até quando para ganhar confiança também, né? Exatamente. Quando ele chegou lá no escritório, a primeira peça que ele fez foi um mandado de segurança. Acho que tinha que entrar no sábado, não era no domingo, não era? Foi na Os pressa. advogados dizem o seguinte, o advogado quando está iniciando só quer fazer mandado de segurança, porque é a peça mais fácil de fazer. Foi naquela época da lei seca, não foi, Yuri? Ah, não lembro não, gente. Daquela do... também não lembro, não. Faz Ô, muito Tadeu, tempo. deixa eu fazer uma pergunta. Nós começamos a trabalhar junto, né? E aí o seguinte, Mayuri só apareceu depois, não foi? Yuri surgiu quando ele já estava para se formar. Né? Que a gente foi quando a gente estabeleceu, até porque para me reunir com você, né, João? Foi uma data, né? Uma agenda apertada e assim, a desculpa era a mais inusitada possível, né? Não posso me reunir porque eu quebrei meu dedo do pé jogando sinuca. Assim, quem acreditar que a pessoa quebra o dedo do pé jogando sinuca. Aí eu passei acho que um ano esperando essa reunião, porque esse dedo não sarava. Eu tive que mostrar o dedo a Yuri, a Tadeu, Pra provar. para provar que realmente não era não ter tempo de não querer sentar para a gente definir, colocar em prática no projeto. Mas é normal porque a tese era inovadora. Não, A tese era inovadora. Era inovadora. A tese inovadora. Ô Yuri, e quando tu chegou lá no escritório de Tadeu, qual foi a tua percepção? Tu já pensava em entrar nessa área ou de saúde ou imobiliário ou era... Rapaz, Marcondes, quando o cara vai começar a estagiar, o cara procura qualquer coisa, né? Só que aí o caminho vai te levando pros lugares que você deveria estar, sempre deveria estar. E eu acho que foi assim, a gente começou, né, Tadeu? A fazer imobiliário, aí depois surgiu essa Desculpa, tese. tu pegou saúde ou já não foi da tua Peguei. Pegou? Pô. Peguei. O cara não pode negar, né? O cara tem garantia de emprego, né, pô? Um O cara não pode negar. detalhe que quando ele Mas aí- começou lá, ainda era processo físico. Eu carregava processo mesmo. Então pô, a gente no chegava lá, carrinho. tipo, 100, para 150 distribuir. ações do Hospital Português para protocolar, tinha que sair num carrinho, Horrível. né, com um catatal de papel enorme É. para poder Uma vez que eu distribuir coloquei no o fórum. processo em cima do carro, quando eu fui fechar a porta, bateu um vento, o pessoal voando, eu catando papel no meio da rua, é difícil. Estagiário, Se fosse inverno, tivesse chovendo, né? estagiário naquela época era mais difícil. E aí o caminho vai te levando, Marcondes, voltando, vai te levando pra área condominial, né? Acho que a área condominial sempre chamou a gente, mas não chamou à toa, né? Chamou por causa de vocês, né? E aí eu faço as palavras de Tadeu, eu agradeço demais esse chamado mesmo, porque tudo que a gente tem hoje, eu acho que foi o mercado condominial que deu e a gente tenta retribuir, né? E a gratidão é um momento muito importante de ser pontuado aqui, né? Para deixar claro isso.
E aí, adentrando naquela tese... Não é pra gente se emocionar agora, não. Não, Não, fica tranquilo, só no fica final, tranquilo. que bota o mundo Eu boto a mãozinha que eu choro. E entrando na tese, que acho que é muito interessante para ficar Mas só registrado para no ficar podcast. registrado, Yuri, veja, como é que se diz? Nós entramos juntos, logicamente eu fui convencido, né, e firmamos uma parceria aí durante muito tempo, 12 anos, não foi, Tadeu? Foi. De parceria, trabalhando junto. Até hoje, né, João? Até hoje a gente trabalha junto, Logicamente não tão junto como era antes, Não. porque... Eu vim pra cá, pô. E como não, gostaríamos. a gente... Eu vinha pra cá todo dia. Todo dia Yuri estava aqui. Então, veja, o que é que aconteceu? Na grande verdade, nós abraçamos um projeto, Isso. uma tese, e fomos nesse caminho, que nenhuma outra empresa fazia, e nenhum advogado queria, Nenhum. vamos dizer assim, ir nessa seara. Por quê? Porque é o seguinte, não rentabilizava a cobrança condominial, por quê? Porque o juizado não dava honorário. Isso. E você ia trabalhar o quê? De graça? O condomínio não queria O condomínio pagar. não tinha condições de arcar com De isso. arcar né? com esse custo. De tirar 20%, 10% daquele recebível dele que ia fazer falta no Justamente. Porque quando o condomínio está inadimplente, existe uma inadimplência significativa no condomínio, o condomínio já está com problema financeiro. E aí tem mais custo de honorários advocatícios. Era aí onde a gente esbarrava. Mas, por favor, continue, Yuri. Beleza. Foi o seguinte, a gente lá em 2012 entendeu aquilo que Tadeu colocou e que Marcondes colocou. O condomínio tinha que cobrar R$1.000 no juizado, ele recebia os 1.000 e tinha que pagar 20% para o advogado, ficava com 800. Então o condomínio continuava a sangrar, mesmo sangrando com a inadimplência já. Então a tese foi o seguinte, olha, a gente não está tratando aqui sobre honorários comerciais, porque o honorário comercial ele representa a derrota processual. Não é porque você perdeu o processo, você fez um acordo, tem que pagar para a gente. É porque há uma previsão na tua convenção que as despesas processuais são pagas pelo devedor. Então a gente começou a tirar o intuito do honorário comercial e trouxe para despesa processual. Essa foi a grande jogada, né? Isso foi uma redação assim tortuosa, porque, lógico, os juízes não tinham abordado nenhum tipo de situação dessa, nem visto. E aí a gente foi de juizado em juizado, Exato, conversando com os juízes. São 25 juizados, pode ter aumentado agora, não me recordo. Mas a gente foi de juizado em juizado. Aí saiu a primeira decisão, né? Do despacho, colocando os honorários, os despesas, Mandando né? pagar, né? Mandando pagar. Da forma que a gente E a tinha gente, apresentado. temos a primeira. A gente pegava a primeira, imprimia e ia no próximo juizado. O teu amigo lá do primeiro juizado já começou a concordar com a tese. E isso a gente foi de juizado em juizado. E isso é uma entrega para o mercado muito grande. Porque, veja, ninguém fazia, pô. Ninguém fazia. Então, no momento que todo mundo pode fazer, abre porta para novos advogados fazerem, novas administradoras fazerem. E é o mais justo para o condomínio, né? O devedor tá trazendo um problema e o condomínio ainda vai sangrar mais. Então, assim, fez-se justiça no final disso tudo. Isso é utilizado. O FONAGEM, que é a reunião, né, dos juízes do juizado, depois reconheceu por um enunciado a possibilidade. Não sei se foi trabalho nosso ou não, mas Pernambucano é metido, vai falar que foi. Né? Mas hoje é reconhecido, hoje é possível. A gente tem uma segunda briga hoje, João, que é a seguinte. Esse reconhecimento do FONAGEM, ele veio, mas ele não veio para os condomínios comerciais, empresariais. Então os empresariais já estão fora dessa dinâmica. Quando a gente vai fazer a cobrança empresarial de condomínio, a gente não consegue cobrar pelo juizado. Tem que ir pela justiça comum, que é cara, custosa, demorada, tudo isso. E não tem explicação isso. Porque são condomínios. E o que não é da o mesma mesmo, forma. né? São condomínios iguais. As pessoas Só a pagam, as pessoas finalidade que é dividem, diferente. A dividem e personalidade jurídica é a partilham, mesma. mesma. despesas comuns. Então, assim, essa é uma nova briga aí pra gente encampar em 2025. Seguindo nessa linha, aí e o Uri se juntou dentro desse projeto. Né? Ele Eu nem me apresentei, né? não se apresentou, não. Pronto, vamos lá. Meu nome é Yuri Oliveira, né? Você já conhece, Tadeu também conhece mais ainda. Advogo na área condominial aí há 9 para 10 anos. Me formei em 2015 na Faculdade de Direito do Recife, né? Que é a Federal. Faço parte do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, também da CDI da OAB. Tem o meu novo xodó, que é o sindicalismo, que a gente vai falar logo Vamos mais. falar sobre ele. E a gente atua em mercado condominial hoje para diretamente, né, mais de 65 condomínios. De forma consultiva, né? Se De forma consultiva, no mês a mês, ou seja... Acho que bate mais de 100. No mês a mês mesmo, de forma consultiva, 65 condomínios. Para administrador não é muita coisa, mas para advogado, que é só uma pessoa que tem que responder, é bastante. É bastante coisa e bastante tratativa por dia mesmo de condomínio. Então a gente respira condomínio. E quando se respira condomínio, você consegue falar de condomínio, né, com muita tranquilidade, né? Então a gente trabalha só com isso mesmo, é nosso nicho.
Nosso que eu falo assim, um braço condomínio, um braço do escritório. Isso. O escritório faz imobiliário há muito tempo. A gente começou como Reis de Melo Oliveira, né? Isso. Reis de Melo, sobrenome Tadeu, Oliveira o meu. E a gente, em 2019 para 2020, a gente fez uma fusão de escritórios, né? E nos integramos a Moraes Guerra Advocacia, que é a MGA, que é um escritório de 117 anos. É o escritório mais tradicional na área imobiliária em Pernambuco, talvez, quiçá Nordeste. Dos 117 anos, 65 dedicados à advocacia imobiliária. E aí eu sou o sócio responsável pelo braço condominial. E Tadeu fica com o braço imobiliário, os sócios também, né? Que é Guilherme e Beatriz. E é isso, chegamos aqui nesse ponto. Na verdade, o que eu observo no mercado condominial é o seguinte, é que advogado, ele, a partir do momento que ele tem o AB, ele advoga na área que ele quiser. Mas os condomínios, eu acho que o pessoal passou muito tempo não dando a atenção devida. E com isso, os especialistas demoraram a chegar no mercado condominial. E o segmento ele teve muito prejuízo com isso. Por quê? Porque, isso é besteira, rapaz. A gente cobra aqui, vai e acabou. E com o tempo pra cá, uma longa data pra cá, eu observo que houve sim um caminhamento para especialização. Vocês dois, como profissionalização. Uma especialização. Profissionalização sempre existiu. Tu fala só da parte do direito, né? Eu tô falando da parte do direito. Eu tô falando da parte geral. O por mercado, exemplo, o mercado condominial. O mercado era assim. Ele ganhou um profissionalismo. Muito. É que na parte do Ele direito chamou a era um patinho atenção feio, né? não só dos escritórios de advocatício, mas também chamou de instituição financeira, de empresas, né? De startup. Ele chamou a atenção de todo segmento. E isso foi intensificado principalmente depois da pandemia. Que viram a importância, viram que a população ela está, vamos dizer assim, correndo, migrando para única e exclusivamente prédios e edifícios, e são empresas individuais que elas precisam de produtos, serviços e profissionais capacitados para atender essa gama de vamos dizer assim, de necessitados, né? E a pandemia, ela intensificou muito isso, porque todo mundo percebeu o quanto era importante o nosso trabalho enquanto administradora. Da sua casa, que era seu lar. Porque nós precisamos, diante de todas as dificuldades, manter os condomínios com água na torneira, energia para tocar água na bomba, elevadores funcionando, material de limpeza para higienização de todos os espaços, né? E, consequentemente, esse reconhecimento pelos condôminos, a rebote veio a questão do reconhecimento de todos os outros profissionais. Isso. Os advogados que foram despachar com o governo do estado com relação aos decretos, né? Que na maioria das vezes os decretos, quando saíam, inviabilizavam os funcionários de portaria e zeladoria ir trabalhar. E aí a gente teve que enquadrar, e o Secov teve um papel fundamental nisso aí, teve que enquadrar como serviço essencial, né? E a partir daí, todo o segmento da sociedade começou a enxergar o mercado condominial. Peraí, vamos dar a importância devida a esse segmento, porque é importante, não tem como funcionar sem ele. Em 2017, né, a gente já estava na sede nova do escritório, recém-mudado, e uma reunião de sócios, né, eu e Yuri apenas na época, a gente se viu numa encruzilhada, né, de onde a gente colocar nossas fichas de investimento dentro da área do direito imobiliário. E a gente... foi uma pergunta que eu fiz, né? A gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão? Né? Então vamos ser felizes? Vamos atrás do que o mercado está abrindo para a gente, que foi exatamente a área condominial. Né? Porque a gente já estava aqui dentro, então começou a surgir demandas da área condominial para a gente. Assessoria jurídica, a parte de cobrança. Então, em 2017, a gente tomou essa decisão de focar, naquela época, os esforços do escritório exclusivamente para a área condominial. E daí para frente deslanchou. Né? 7 anos depois, né, Yuri? Acho que hoje a gente tem de consultoria, como o Yuri falou, mais de 60 escritórios. Cobrança, a gente faz cobrança hoje através de uma empresa que também foi criada exclusivamente para fazer cobrança taxa condominial, que se chama LID. Né? E hoje a gente presta essa assessoria de cobrança da Bahia até o Maranhão.
né? Excetuando o Piauí, porque a garantidora não atua no Piauí. Mas a gente faz o Nordeste praticamente todo. É isso. Marcondes, só pontuar. Sua observação foi certeira. Deixa eu concluir somente isso aí, justamente, porque o João começou a falar e acabou atrapalhando meu raciocínio. Tá O que é que vendo, acontece? Não A sabia gente que ele raciocinava, não. é lento, mas às vezes funciona. Funciona. E o que é que acontece? Falando especificamente do mercado de direito, não tinha, no meu sentimento, uma questão especialista. A técnica existia porque vocês praticavam Sim. direito como advogado. Mas a especialização, cara, cada condomínio tem uma particularidade, tem uma convenção, tem um regimento. E a gente que praticava direito, eu fiz mais de 3 anos audiência como preposto. Então quando eu chegava lá, meu amigo, eu já chorei em audiência. E muitas comigo, muitas comigo. Muita com você também. Então o que é que acontece? A gente começou a ver advogados especialistas que realmente dizem, não, calma, não é tão simples assim não. Isso. Não é só o Código Uhum. Civil, não é só a boa prática. Uhum. Existe uma convenção, existe um Isso. regimento, existem aprovações de assembleia. E vocês foram um dos profissionais que chegou a isso de forma muito latente. A gente tem a Araújo de Campos, não é isso, João? Que também é um escritório que vem correndo com isso. E é muito bom isso para o mercado. Isso. Eu, como um administrador, como administradora, cara, muitas vezes eu tinha que sentar, ler algumas coisas de escritórios de advocacia. Isso tá me incomodando, isso não tá bacana. Eu preciso. Não é desse jeito que funciona. Uhum. E a gente poder discutir com advogados especialistas, cara, isso é enriquecedor. Isso acelera o processo. Certeza. Isso traz um conforto para o condomínio. O Secov, onde o João também é diretor, doutor Norberto lá, ele realmente traz uma característica de especialista. Cara, ele já visitou nosso podcast, a gente conversa bastante, ele já chegou a dizer, ó, Marcondes, não é receita de bolo. Justamente, é isso que eu ia falar. Então, Não é receita de assim, bolo. ter vocês como puxando essa locomotiva aí, foram um dos pioneiros. Eu não me recordo de outros escritórios nessa época, porque a gente hoje tem muitos Hoje tem, né? Hoje Eu tô o falando- condominial tá Tu tá a queridinha falando do de mercado. 12 anos atrás, a minha conta é um pouco maior, porque vê só, a menina de João tá com 18 anos, Marcondes, ela chegou aqui bebê. o direito imobiliário ele demorou um pouco a ter uma comissão na OAB, né? E hoje a gente já tem uma comissão, né, Yuri? Direito De condominial. direito condominial, tanto na OAB como no IBRADIM. É. Ou seja, a vida em condomínio, né, ela é muito importante, ela tem que ser dada a devida importância para ela. Né? É a vida da gente, no dia a dia, onde a gente mora, onde a gente trabalha. Né? Muitos trabalham em escritório que está em empresarial e precisa ter essa convivência devidamente regulamentada e cobrada. Né? Porque a gente sabe que condômino ele dá um trabalhinho. Dá. Né? Então precisa ter essa regulação, o respeito pelas normas internas do regimento, convenção e o Código Civil. E muitas vezes o condômino traz problema para quem faz a gestão condominial, muitas vezes até por desconhecimento. É. Nunca Mas morou em condomínio. porque é de fato. Tanto é que quando a gente faz, desculpa, Yuri, quando a gente faz uma analogia vamos dizer assim, nos perfis dos condomínios que nós administramos, os que dão mais problemas são os residenciais. É porque as pessoas Por quê? não moravam em Porque condomínio. na grande maioria são condôminos de primeira viagem. Sim. Isso. Que na cabeça dele, eu estou pagando a taxa de condomínio, eu posso tudo. Isso. E nós sabemos que não é. E essa prerrogativa ela não existe em área nenhuma. A exemplo da quantidade de imposto que nós pagamos no nosso país, que nós deveríamos ter tudo. A exemplo de segurança, de saúde, de educação, de saneamento básico, de tudo, nós não temos. Então, na verdade, eu costumo dizer sempre aos nossos condôminos que pagar a taxa de condomínio é o primeiro compromisso que o condômino tem. O segundo é cumprir a regra, o regimento e convenção. E terceiro é exatamente ele ser participativo, principalmente nas assembleias. Porque vocês sabem, mais do que eu até, que a frequência em assembleia de condomínio é mínima. O pessoal não está nem aí, velho. Isso. Então deixa E de, depois reclamam das decisões. deixa de participar do dia a dia do condomínio, da gestão, de opinar, de dar sua opinião, de trazer ideias para o condomínio. E depois a gente percebe que muitos estão correndo atrás de prejuízo, das consequências criadas, que muitas vezes não é nem culpa do síndico. O síndico foi jogado ali, né, na gestão condominial, sem ter experiência, sem ter nada, sem ter uma assessoria, porque muitos acham que consegue carregar E não sozinho. se cercam de bons profissionais. Exatamente. Ou, quando acontece que é o pior ainda, se cercar de mal profissionais.
Né? E, infelizmente, Yuri, tu sabe que existe no mercado. Tinha muito. Né? Tá diminuindo, mas tinha muito. Tá diminuindo, mas existe muitos, né? E o Roberto da Tequimetria, nosso amigo, deixa eu mandar um abraço aí para ele. Manda também um abraço para Roberto. Que Roberto costuma dizer, e isso aí é fato. Veja, condomínio não tem memória. Entendeu? Eu vejo empresa aí que já deu problema no condomínio, tipo, o cara tá prestando, volta pro mercado. E volta pro mercado. Troca o CNPJ, volta a prestar serviço no mercado. Minha empresa vai para 30 anos no mercado, velho. A gente não tem nada na nossa história que macule a imagem da nossa empresa. Eu vejo empresa aí que os caras já estão no 5º CNPJ. E validado. Por quê? Porque o condomínio não tem memória. Não tem memória. Né? Apesar do que, o condomínio ele é para ter uma memória, porque todas as decisões de condomínio estão registradas em ata, né? Essas atas geralmente estão registradas lá no cartório de títulos e documentos. Mas é feito por pessoas, né? Pessoas esquecem das coisas, mas a memória está lá, é só puxar. Nesse ponto aí, João, essa profissionalização do mercado, esse entendimento que o mercado deve ser um mercado voltado para um profissional mesmo, não aventureiro, a gente também muitas vezes tem que entender que a cultura é difícil de mudar, né? É demorada de mudar. Por exemplo, quantas vezes vocês, como administradora, fazendo um bom trabalho no condomínio, simplesmente para uma mudança de síndico, uma mudança política no condomínio, teve que sair, né? Teve que ser retirada. Ou porque então, entrou um síndico que foi para a justiça. Isso, ou que você notificou como administrador, tá seu timbre lá, advertiu. Então, assim, enquanto as pessoas que estão no condomínio não entenderem que é melhor ter um bom profissional do que eu ter um profissional amigo, isso vai ser difícil de mudar. Né? Passei muitas vezes também, fazendo um ótimo trabalho no condomínio, mudou a gestão, você muda também o fornecedor. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Se o cara trabalhar bem, estiver fazendo um bom trabalho, ele tem que permanecer. Inclusive, lógico, eu tenho parcerias e amizade com vários síndicos, e o cara chega no condomínio novo e faz, olha, Yuri, vem trabalhar aqui. Eu falo, calma aí, tem advogado lá? Tem. Tá fazendo um bom trabalho? Tá. Então permaneça. Cria uma nova relação com esse trabalho do cara, tem espaço para todo mundo. Isso né? é ética, isso é ética. Eu acho que isso é muito importante também a gente fazer, porque a gente quando manda o recado pro mercado, o mercado começa a entender. A gente não pode esperar que parta de condômino uma mudança, não vai partir. Tem que partir da gente do próprio mercado. Até porque nós somos o mercado, né? Nós conhecemos as dores do mercado principalmente. Veja, a maioria dos condôminos, ele não sabe nem qual é a administradora do condomínio dele. Sabe não? Não sabe. Não sabe. Sabe aqueles que vão para a assembleia, sabe aqueles que se deparam com qualquer problema, por exemplo, um vazamento, um problema elétrico, que tem que entrar em contato com a administradora para a administradora dar essa assistência, mas a maioria dos condôminos não sabe. Nós fizemos uma pesquisa aqui, né, Marconi? Fizemos um levantamento, por exemplo, a gente tem 64% dos nossos condôminos não sabe qual é a administradora do condomínio. Ou seja, são as pessoas que não se envolvem, são as pessoas que não participam da gestão. Entendesse? E responderam a pesquisa, né? E responderam a forma que a gente... veja como é interessante. A gente consegue se comunicar, a gente consegue ter o retorno, a gente consegue ter o feedback. Mas não sabe quem é. Mas o pessoal não sabe. Agora, acho que isso é um bom sinal. Isso que eu ia falar. Eu acho que porque tá funcionando. Se não tivesse funcionando, saberiam, iam reclamar, iam querer tirar. A gente fala de assembleia esvaziada, eu acho também, logicamente, danoso pro condomínio a assembleia esvaziada, mas eu costumo falar o seguinte, Marcondes, assembleia esvaziada geralmente é sinal de condomínio bem administrado. É verdade. Geralmente a assembleia cheia é um condomínio que está sendo não bem administrado. Lógico, nós não temos o modelo ideal de todo mundo ir para a assembleia, mas diante do que acontece, é um termômetro muito importante. Quando eu chego numa assembleia, tá cheia, aquela agitação, eu falo, opa, aqui vai ter alguma coisa porque o condomínio deve estar com algum problema. A assembleia vazia, confio no síndico, nas decisões que ele toma ali, né, ao longo do ano, de forma discricionária, o pessoal vai aprovando. É um sinal de aprovação também. Ou, último caso, um boicote, né? Ou um boicote. Porque a gente tem também, o esvaziamento do espaço, né? O esvaziamento do espaço, mais raro. Por exemplo, quando existe, por exemplo, determinados condomínios que as discussões são, vamos dizer assim, fervorosas, né? Eu não sei se é acaloradas, né? O que acontece? Termina alguns condôminos se afastando do espaço. Se afastando, para evitar porque tipo, não quer estar dentro daquela, né, naquela situação, não quer estar vivenciando aquilo, e isso é muito ruim para o condomínio, porque termina o condomínio ficando um ambiente insalubre. Ou seja, as pessoas vão para a assembleia, elas não vão para definir, decidir em prol do condomínio, elas vão para definir, vamos dizer assim, para travar uma briga, uma disputa entre egos. Quem pode mais, quem manda mais, quem sai mais vencedor da assembleia, né?
E nesse caso específico, é o seguinte, só o condomínio perde, pô. Só o condomínio perde em todos os sentidos. Você inviabiliza um projeto, você trava outro, você deixa de fazer determinado procedimentos. Por quê? Porque vai para a Assembleia, começa aquela confusão, aquela briga, e a gente não consegue seguir frente. A ideia de assembleia, né, até da etimologia da palavra mesmo, né? Assembleia vem do latim de assembleare, assimilares, são coisas similares. Pessoas que pensam com similitude, que são similares, e querem identificar aquela ideia em comum e colocar em prática. Essa era a ideia inicial, né? Então, assim, a ideia é realmente você pegar pessoas que pensam igual, ganhar no voto ali e colocar em prática. Mas, lógico, vira uma arena de disputa ali de interesses pessoais. Falando sobre assembleias esvaziadas e cheias, né? Sobre se o condomínio ter problema ou não. Recentemente eu participei de uma. Yuri faz muito mais assembleia do que eu. Né? Eu fico de backup quando tem conflito de agenda. Eu estava em Caruaru, né? Isso, você estava em Caruaru fazendo uma eleição de assembleia. Ou uma assembleia de eleição para síndico. E cheguei lá. Um empreendimento, acho que tem 700 e poucas unidades. Né? Eu nunca tinha visto uma assembleia de condomínio tão cheia. Tinham 250 pessoas no salão de festa desse condomínio para decidir quem ia ser o síndico. Eu fiquei assustado. Como é que a gente vai fazer contagem de voto disso? Né? Não tinha aplicativos, isso vai ser por cédula, 250 pessoas assinando cédula. E a surpresa da gente foi que foram 219 votos para um síndico e 14 apenas para o outro. E algumas abstenções. Ou seja, o condomínio tinha de fato um problema. Eles se juntaram para tirar o síndico que estava lá. Para resolver o problema. Para resolver o problema. Eu nunca tinha presenciado um volume de gente unida no mesmo propósito dentro de um condomínio. Foi realmente surpreendente. Ratificando o que vocês estavam falando, do esvaziamento ou não da Assembleia. Você que já está na área há muito tempo, igual eu estou, você consegue fazer uma leitura quando você chega na Assembleia. Total. Que ela está esvaziada ou que ela está cheia. Isso. Né? Tipo, ou tem algum problema, o pessoal está vindo aqui para poder debater sobre ele, ou do contrário, o seguinte, estão vindo apoiar a permanência do síndico ou a saída de um determinado síndico. Né? Isso aí é fato. Essa temperatura não é nem só de início, é durante a Assembleia, né, Marcondes? Muitas vezes com o Marcondes na Assembleia, ele tá falando lá, eu chego no canto do ouvido, Marcondes, puxa a votação agora. É nesse momento. Se deixar passar um minuto, não vai ter aprovação. E vice-versa também. Marcondes também, às vezes eu tô conduzindo, ele dá a dica. Porque você sente o clima da Assembleia, né? O pessoal concordando, a cabeça balançando, se falando ali de lado. Naquela questão de ser especialista. Porque, veja, a Assembleia é um termômetro de tudo. De tudo. É um termômetro se a administradora está prestando um bom serviço, se o síndico está ok naquele cargo, se o departamento jurídico está prestando um bom serviço. Então ela acaba sendo um elemento de aferição de tudo que está acontecendo. Se aquela coletividade tem algum problema pontual, porque, cara, a gente já viu cada situação de condôminos, de condomínio se organizar em assembleia por conta de um morador que estava causando uma polêmica generalizada no prédio. Aí quando a gente para analisar realmente, a gente, o condomínio não tem problema nenhum. O condomínio tem dinheiro em caixa. O condomínio está com as prestações de contas em dias e aprovadas. O pessoal que está inadimplente está acionado. Estamos recebendo. A manutenção do prédio está bom. Só que um condomínio, por um desejo, seja lá ele qual for, está ocasionando toda essa problemática. Então a Assembleia é um local assim muito bom mesmo, para que a gente possa aferir isso. É um resumão. Uma coisa importante, Yuri, veja... Muita gente, a gente já escutou, mas rapaz, vocês com tanta coisa para fazer, ficar fazendo vídeo na internet e podcast. A gente colocou, tanto eu como o João, colocamos isso em nossa carteira como uma das atribuições nossas de trabalho. E levar informação para as pessoas, né, Marcondes? Exatamente. A gente entende que isso é uma forma da gente levar informação, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente consegue fazer recorte, a gente consegue mandar de forma mais pontual para a nossa carteira de cliente e para o mercado em si. Todo mundo hoje está com o celular na mão. Exatamente. E acaba vendo, poxa, eu não sabia que no juizado era possível advogado ele cobrar honorários do inadimplente. Então isso é uma coisa que a gente está divulgando de forma massificada nesse momento. Esse bate-papo aqui sobre a Assembleia. Então a gente entende que isso daqui também faz parte da nossa agenda de trabalho, é uma obrigação que a gente tem, não só com os nossos clientes, mas também com o mercado. E dito isso, você está com
um curso que eu acho muito bacana. Não sei nem se o nome é curso, projeto, porque né? o projeto, cresceu bastante. Que capacita, que orienta os síndicos de como resolver problemas do cotidiano. Sabe aquela coisa de fazer o simples bem feito? Da gente olhar a base. Muitas vezes falta isso. Muitas vezes o condomínio tá cheio de dinheiro, o síndico vai lá e gasta 10 mil reais na árvore de Natal. Não, pô. Não, mas não tinha dinheiro, não, mas é questão de previsão. E quando você se coloca no mercado, dando esse tipo de consultoria, acaba trazendo a melhoria para todo mundo, né? Importante pegar essa fala de Marcondes, e nós já conversamos sobre isso, e é bom ressaltar aqui, porque, por exemplo, veja como é complexo a vida condominial, o direito condominial. Mesmo algumas pessoas achando que é simples. Né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma mudança que a gente tem que Eu costumo falar, João, que de tédio a gente não morre. De tédio não se morre, pô, fazendo condomínio. Pode morrer de estresse, De estresse, de tédio não, de tédio não. Mas é isso Porque mesmo. o que ocorre? Eu já tive a oportunidade, né, de, por exemplo, alguns profissionais, inclusive síndicos profissionais que participaram do seu curso, elogiando, e Que bom. você sabe que eu já elogiei muito, mas veja, a informação que é passada lá, eles terem outra interpretação. Eu disse, opa, não foi isso não que o Yuri lhe passou, não. Como foi que ele passou? Cara, o cara repete, Tadeu. Assim, assim. Eu disse, sim, qual é a interpretação que você tira disso? Vai diferente. Não, não é assim, cara. É. Não, veja, repita o que foi que ele passou. Pá, 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 pá. Então, ele quis dizer o quê? Entendeu? Veja, se a gente tem esse problema com um síndico profissional que vai para um curso, com um cara que tem uma bagagem imensa que você tem, que é show de bola, né? Eu acho que esse tempo todinho o Yuri se aprofundou e se especializou e tem toda a bagagem para fazer o que está fazendo. Isso. E você tem um síndico profissional que recebe uma informação e entende diferente. Veja, ele pode pegar aquilo e ir para dentro da gestão dele e praticar. Agora eu trago o seguinte, para os condôminos, que faz uma leitura de um regimento de uma convenção. Imagina a distância, né? Entendimento. Tu tá entendendo a analogia que eu preciso fazer? Um síndico profissional, e aí a gente vai a um condômino. A primeira vez que ele tá morando no condomínio, ele pega a convenção, o regimento, lê ali, o cara faz a interpretação da conveniência dele, pô. Com certeza. Aí senta e quer discutir com a gente que você tá me multando porque tá me advertindo porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo. Veja. Mas cabe a gente aclarar, né, essa situação toda. Exatamente. Por isso que eu acho tão importante o trabalho que você está fazendo, acho muito importante. Tenho recomendado para alguns síndicos, principalmente os profissionais, né? Porque os orgânicos, na grande maioria das vezes, os caras estão sendo síndico, as senhoras estão sendo síndicas, por quê? Porque não tinha ninguém que quisesse assumir e não querem ter o custo de... Mas tem muito síndico orgânico que faz também. Faz também. Advogados fazem, pessoal da administradora também. Aí, Marcondes, voltando, o Sindicalize, sim, meu grande xodó, né? Eu sempre quis dar aula, mas não tinha coragem de dar aula na graduação, porque eu acho que eu gosto da aula com uma pessoa que quer, de fato, escutar a aula, né? E o Sindicalize, ele nasceu como espaço acadêmico mesmo, né? A gente não tem ali nenhum tipo de propaganda, não é uma feira, não é um stand, né? Esses eventos são importantes para o mercado condominial, mas eu queria o Sindicalize ser uma academia mesmo de ensino sobre direito condominial, sobre um direito descomplicado, né? Alcançar as pessoas. Não queria também falar para advogado, porque eu acho que cada advogado vai procurar atendimento. Eu queria falar para o mercado. É uma retribuição, porque o que o mercado me deu, eu quis dar de volta, né? E ele nasceu como um curso completo, é um curso longo, também tem mini cursos também. E agora, para 2025, a gente já lançou, na verdade, Sindicalize Academy, que vai ser um ambiente mesmo, online, uma plataforma, que você vai ter todas ali aquelas opções de curso diferente de engenharia para síndicos, curso de gestão, curso de inteligência emocional, toda a gama de ensinamentos que você precisa ter para você fazer uma boa gestão. Para formar o síndico. Para formar o síndico, o gestor condominial. É justamente isso. E de uma maneira descomplicada. O Sindicalize, a ideia é falar fácil. Fazer que a pessoa entenda fácil, apesar do assunto ser complexo. A gente tem o direito condominial hoje o seguinte, é uma legislação super rasa, né, que é o Código Civil e também a Lei 4591, leis estaduais e convenção, só que é raso. Rapaz, teu sócio acha bonito eu falar isso. Ele tá olhando pra mim toda hora, né? Admiração. Você tem que olhar pra quem tá falando, né, João? Vou ficar olhando pra Marcondes aqui na minha frente.
é muito rasa a legislação. Então, a grande arte do advogado condominial é conseguir combinar essas situações com jurisprudência, doutrina, legislação. Porque se fosse só lei, Marcondes, o cara pega e lê, pô. Não tem segredo. A grande questão é como aplicar a lei naquele caso concreto. Então, o sindicalismo ele vem sempre com casos práticos e concretos. E também com a missão de derrubar alguns grandes mitos, né, que existem, né, de entendimento de muito tempo. Vou falar um mito aqui que é até bom para que você pode fazer um corte e passar essa mensagem adiante. Por exemplo, a gente fala muito nos condomínios de lei do silêncio. Não existe lei do silêncio no Brasil. Não existe uma lei federal que fale lei do silêncio. Não da forma que eles Não entendem. da forma que eles falam. A lei do silêncio de 10 horas até 6 horas. Isso nunca existiu, pô, Nunca existiu. em âmbito federal. O que existe é, na lei de contravenções penais, a perturbação do sossego. É quando a pessoa se sente sossego perturbado, ele pode reclamar A qualquer hora do dia. a qualquer hora do dia. E aí a gente usa uma NBR, que é a NBR 10151 da BNT, 55 decibéis de manhã e 50 à noite, medidos no local do incômodo. Aí tem gente, João, que, 55 decibéis, vai medir na casa do cara que tá fazendo a festa. Vai dar 130 decibéis. 130, Você não tá na casa do cara, você tá na sua casa sentindo incômodo. Então começa na sua casa. São esses pequenos mitos que a gente vai derrubando nas aulas, nos entendimentos, que a gente vai tornando o mercado mais profissional. Então hoje eu já consigo ver outros síndicos que nem foram meus alunos, mas também passam a informação falando, opa, a lei do silêncio não existe. Só existe em alguns municípios, alguns estados. Interessante você falar sobre isso, doutor Yuri. Não tem doutor, pelo amor de Deus, João. Pelo amor. Primeira vez que ele falou doutor hoje. Inclusive, isso é uma característica minha. Toda vez que vem uma ata da Assembleia, que vem doutor, eu sempre tiro. É uma coisa que me agonia, essa titulação aí. Tá certo, doutor Yuri. Deixa... Mas o que ocorre, o que eu ia falar, ratificando o que você está falando, é o seguinte, tipo, a gente fez um vídeo e por coincidência, aí casa exatamente com o que o Yuri está falando, que por coincidência foi o vídeo nosso que mais teve visualização. Foi. Que nós fizemos um vídeo exatamente sobre a lei do silêncio. Porque é uma fake news de 50 anos, pô. Ninguém fala nada sobre isso, mas como é que pode? E aí eu faço uma analogia também, o que o Yuri falou, o seguinte, do termômetro da Assembleia. Eu tive recentemente uma Assembleia que foi show de bola, Tadeu? No final da Assembleia, fizeram aquelas considerações finais. Alguns condôminos reclamaram sobre barulho, né? Sobre gente usando som, o tipo de música específica, e aí pulou um morador. A lei do silêncio só é até 22 horas, tudinho, papapá. Veja a questão do termômetro, veja. E aí o administrador, o advogado condominial, ele tem que entender esse termômetro. Eu poderia, naquele momento ali, reabrir uma discussão sobre o que você acabou de externar, que não existe horário para a lei do silêncio. Mas veja, eu estava numa assembleia com 226 pessoas. Não cabe, ninguém ia discutir. Veja, 226 pessoas. A assembleia, a maioria dos assuntos finalizados, entre 4 assuntos, 3 aprovados e, vamos dizer, o pessoal aplaudindo o resultado da assembleia. No final da assembleia, nas considerações finais, chegou um condômino e abordou esse ponto. Se eu tivesse aproveitado aquele momento ali para abrir uma discussão, para fazer eles entenderem que a lei do silêncio não é da forma que ele está sinalizando, eu poderia ter tido um problema sério, no sentido de quê? De perder a Assembleia. O cara faz, a gente vai ver isso aí, vai resolver. Boa noite a todos, pode ir para casa. Isso, com certeza. A gente brinca, né? Muitos editais têm o costume de colocar o último ponto de pauta o quê? Outros assuntos. Assunto geral, fico louco com isso. A gente demoniza isso, porque você tratou a pauta, você cumpriu o seu objetivo, você vai abrir assuntos gerais para gerar o quê? O problema que você estava enfrentando. De uma pessoa levantar, trazer um assunto polêmico de alguma e tu não pode nem deliberar, tu não pode nem deliberar. E começa uma confusão. Aí você não pode deliberar nada. Então, começa uma confusão generalizada, se perde aquele clima de aprovação de assembleia, né? Porque se colocou assuntos gerais. E aproveitando que eu tenho o costume de professor, eu quero passar a mensagem sempre, né? Aproveitando aqui o espaço. O edital, assuntos gerais, você não pode deliberar, logicamente. Nada porque pode não está especificado, né? Você pode discutir. Isso acontece por uma simples razão, falar rapidamente para depois o pessoal também utilizar. O edital é um convite. João, tu é convidado para uma festa. Vou dizer a hora, vai dizer a tua vestimenta, o que música vai tocar, que tipo de festa é. Tu pode escolher ir ou não, né? Quando você recebe o convite. Você olha o convite e você diz, esse tipo de música não vai me agradar. Não tô afim, essa festa eu não quero. Vai ser rock, não vai quero, ser brega. Não quero ir nessa festa, não vou. Ou então eu quero e vou.
Tu chega numa faixa dessa, vai ter outra banda? Não, o cara vai botar a banda que ele falou que ia ter. O edital é a mesma coisa. Quando tu convida, ou convoca, que é o certo, né, as pessoas pra uma pauta, aquela pauta tem que ser aquela pauta. Você não pode votar outra coisa. Não. Porque muitas vezes o cara em casa escolheu não ir pra assembleia porque ele entendeu que aquele assunto não era interessante pra ele. Então, quando Ou não ir impactar diretamente na vida dele. Justamente, não quis ir. Ou então ele se interessou e aí você não discutiu. Então, assim, o assunto gerais, ele não agrega em nada. Até porque você pode fechar a assembleia, fecha a ata e começa a discutir lá à vontade que você quiser discutir. Não tem problema nenhum. Mas, Yuri, foi bom você falar sobre isso, por quê? Veja, porque por desconhecimento, muitos dos síndicos chegam a discutir com os nossos gestores, quando o gestor diz, olha, assuntos gerais, tipo, é bom só especificar o que nós vamos falar, porque em assuntos gerais nada pode ser votado. Isso. E o síndico trava uma discussão ali com o gestor, porque ele não consegue entender que nós só podemos deliberar os assuntos que estão pautados. Quando o condômino escolhe ir para uma assembleia ou não, ele escolhe diante dos assuntos que estão ali relacionados. Eu vou dar um exemplo simples. Veja, nas assembleias de reajuste de taxa de condomínio ou de aprovação de taxa extra, nós temos um quórum maior. E por que nós temos um quórum maior? Porque os condôminos olharam no edital, E sabe o que vai ter. viram que Vai doer vai no falar bolso. sobre valores Uhum. e se dirigiram à Assembleia. Quando você bota um assunto, eleição de síndico só, não vai ninguém, porque o cara diz, poxa, eu vou nada, eu vou acabar querendo que eu assuma como síndico. Vamos me Assuma chamar, um né? conselho ou Não, alguma mas é coisa. isso. Mas é isso. Então, veja, isso é uma analogia simples, né? Que os síndicos entendendo facilitaria muito o nosso trabalho e o de vocês também. Isso carrega outro mito também, né? Assuntos gerais são até 3. Onde tá isso aí? A gente Marcos? limita, Não, agora veja, isso aí não, essa é uma prática. É uma prática pra gente se resguardar, Mas mas não existe, mas né? por que é Não, o mas seguinte, sabe velho, qual é, é uma sabe prática. qual é a situação? Veja, a construção de uma assembleia bem conduzida, que tem efetividade, ela se inicia no edital. Sim, Isso. sim. Então veja, quando a gente... o sucesso de uma Assembleia, né? Exatamente. Então Ela veja se só, dá no edital. muitos síndicos ligam pra gente, rapaz, eu tô com um problema assim, mas qual é a solução agora? Não, a gente vê lá. Não é assim. Tem que Não construir. rola. Nós como gestores, a gente não pode... A gente tem que ter um problema para ter uma assembleia, a gente tem que ter uma solução e a gente tem que ter um amparo legal. Sem esse tripé, a gente não vai para local nenhum. Olha, cara, eu tô com um morador que faz muito barulho. A gente já tem um problema. Vamos marcar uma assembleia para resolver isso? Bora marcar, vamos botar o assunto em pauta. E um amparo legal para isso. A gente notificou, a gente advertiu, a gente seguiu a regra Uhum. jurídica para isso. Amadurecemos juridicamente a questão. A gente chegou lá, aí, nós vamos botar ele pra fora. Bora, não, vamos subir agora e botar ele pra fora. Eu tive um edital bem redigido, tinha um problema, resolvi. A solução tava meio conturbada ali, foi se resolver na Assembleia, assim, mas é um amparo legal. É. Então, se a gente não tem esse tripé em Assembleia, a gente não vai pra local nenhum. E quando a gente coloca aqui assuntos gerais, no máximo 2, no máximo 3, o local de Assembleia não é um Fórum de discussão. um fórum de discussão. Justamente. Então, assim, você já pensou, todo mundo, infelizmente, existe uma cultura, eu acho que no Brasil, eu vou me ater ao Nordeste, que é o mercado que eu conheço de perto, só consegue se fazer assembleia à noite. É verdade. Muita gente sai do trabalho, correndo, muitas vezes chega atrasada, chega ali 7h30, 8 horas, 7 horas, 7h30. É discutir o assunto. Vai se discutir os assuntos importantes, prestação de conta, previsão orçamentária, taxa extra para alguma coisa. E tem pessoas que ficam o ano todinho se documentando. Ó, bicho, é porque o vizinho, no dia 3 de dezembro, ele soltou um fogos assim, assado. A caixa na Assembleia em abril. despeja. Né? Então, veja, não tem mais nem solução para se dar ali. Então, se nos assuntos gerais, que a gente muitas vezes indica, a gente muitas vezes tenta convencer o nosso cliente de não colocar, porque vai se abrir um debate, vai se abrir uma discussão, sem nenhuma efetividade. Não, mas a gente pode sugerir assuntos para a próxima pauta. Você pode sugerir isso ao síndico de forma administrativa. Sim. Você pode sugerir isso ao síndico Por e-mail. por e-mail. A administradora você pode sugerir. Então, quando a gente coloca no edital que a gente limita, meu amigo, se a gente deixa em aberto, tem muita gente que se levanta. Quando acabou o penúltimo assunto, né? Não, tá bom, acabou. Não, Já tem quer assunto ir embora, Não, né? mas não tem nada não. Mas Melhor é não colocar. Aproveitar essa fala de Yuri com relação à limitação de 3 assuntos gerais, né? Outros assuntos. Por que, Yuri? Essa semana agora, eu peguei um edital que o síndico passou pro meu gestor, o gestor tentando convencer ele, que diz, ó, não tem como... Porque, veja, tinha, na verdade, 4 assuntos que eram um assunto só que ele subdividiu. Uhum. Então, para a gente, na verdade, fazer o cliente, o síndico, entender que
O edital, quando ele é feito, ele tem várias camadas que elas precisam ser pensadas, conforme o Marconde falou. É porque é o seguinte, bicho. Pegamos o edital tinha 9 assuntos gerais. Tem como, velho. Veja, no final de assembleia, 10 horas da noite, no dia de quinta-feira, que tem muita gente que viaja na sexta, a gente chegar depois de 10 horas da noite, assuntos gerais, vamos discutir agora 9 assuntos, Tadeu. Não existe. Não existe. A gente que trabalha com coletividade, né, quando a gente vai fazer não vou nem chamar isso de assembleia, tá? Quando a gente vai fazer um encontro com muita gente, a gente tem que delimitar muito o caminho que a gente vai traçar naquele ambiente. Por quê? Como tem muita gente envolvida, né, é fácil sair daquele prumo. Então, se você deixar muito aberta, né, a gente tem que, como o Marconi falou, a gente tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer ali. Vai ter fatos que vão acontecer durante a Assembleia, né, que vai tentar tirar daquele rumo que foi traçado. Aí é onde entra a habilidade do síndico, do gestor, De Marcondes, que é ótimo da assessoria jurídica, de Assembleia botar também. de novo no trilho. Sabe? Porque é fácil de perder uma Assembleia. Se você não tiver já essa prévia, esse briefing, né, que fala de organização e uma boa condução no momento. Exatamente. Até a ordem dos pontos de pauta, dos itens de pauta, a gente pensa. Uma ordem mais fácil, mais difícil, vai respirando, Exatamente, vai voltando. Só para você ter uma ideia, eu tive uma assembleia com a síndica profissional, há uns 15 dias atrás, ela pediu para que eu fosse para a assembleia, e o conselho. Fizemos uma reunião antes, um brief tudinho da... E aí eles pediram para mim, João, eu só quero que você dê o apoio moral ali. Fique ali, tudinho. Se a gente tiver qualquer dificuldade, a gente sinaliza para você entrar. Aprovação de custo. Beleza, a assembleia correu. Eu fiz o que eles me pediram. Fiquei ali dando o suporte. Aí, dado o momento, eles se enrolaram, velho. E o cara não se aguenta, né? O cara se mete. Né? Eles se metem para evitar um problema. Mas eu não me meti, não. Aí eles se enrolaram. Tadeu, o assunto era 2 assuntos só da assembleia. No dia de sexta-feira. Entendeu? Começou 7 horas da noite. Já era 9h30. E eles nos 2 assuntos só, pra lá e pra cá. E não conseguia evoluir. Aí eu disse... Aí olharam pra mim, tipo... O que é que eu faço? Aí eu disse, pessoal, a situação é essa. Pá. Quando eu terminei, todo mundo calado. Aí pulou o morador. Mas, rapaz, você tava o tempo todinho aí. Não falou nada. Ajuda logo, né? E no final é isso. Porque vocês não... Aí ele olhou, né? Para a síndica e olhou para o conselho. Por que vocês não disseram isso logo? Eu não poderia nunca chegar e dizer, olha, eu não me meti, eu não me apresentei porque o conselho e a síndica pediu para apresentar. Aí o camarada se estressou. Isso é uma falta de respeito. Você poderia ter dito isso. Desde o início, a gente meia hora teria resolvido isso e tudo. Veja. Mas nós, enquanto empresa, a gente tem que ter, vamos dizer assim, essa sensibilidade. A gente tem que deixar o cliente... Tem que dar autonomia também. Para o síndico profissional desse. Exatamente. Para o síndico profissional, para o conselho. Até para eles entenderem o seguinte, bicho, não é fácil não, né? Vamos reconhecer o trabalho da administradora, do advogado condominial. Quantos pareceres tu já desce, o cara chega e olha assim de, pô, não era esse parecer que eu queria, não. Cara, tu tá entendendo? Apagou aí. Quando eu chego na assembleia com o síndico profissional, aí eu falo, hoje tu quer que seja rápido ou tu quer fazer um treino de alguma coisa? Aí o cara, não, eu quero hoje dar uma treinada. Eu fiz, ponto, aprenda esse ponto aqui e aprenda o resto. A gente vai tratando assim pra ser mais rápido, mais eficiente. Vai ser mais eficiente. Mas, Marcondes, aproveitando, tá? Deixando aqui já na mesa, registrado, né? O Sindicalize, ele vai ter um curso agora dia 25 e 26 de janeiro, que é da revisão do Código Civil nos condomínios. Curso massa, porque vai tratar todas as novidades que vem em 2025 para o condomínio, são muitas. Mas vamos ter o curso completo, que é o Sindicalize todo, em março. E você está convidado para dar um módulo lá, mais ou menos em abril, que é na terceira semana, sobre planejamento orçamentário. Que aí você é craque, então tá com o convite feito. Espero que você aceite. Pode falar no microfone aí que eu quero aceite aqui. Rapaz, chega todo emocionado. Ele se emociona. Ele se emociona. E não foi combinado não, isso aí. Tá... Rapaz, Yuri, eu vejo, é um prazer pra mim. Eu aceito de bate e pronto. Veja, tá com profissionais. Eu insisto em dizer, veja, a gente procura tá sempre... Quem a gente traz aqui, o primeiro critério não é ser nossos amigos. Tenha certeza disso. Sim. O primeiro critério é ser muito bom no que faz no mercado condominial. E vocês fazem parte desse grupo. O segundo critério é ser nosso parceiro, nosso amigo. É bom, né, também. Sentou aí desse lado, tá chancelado por a gente. Né? Lógico, exatamente. Né? Veja, a gente não estaria aqui, logicamente, apresentando para nossos clientes e para os clientes do mercado condominial, né?
pessoas que não com tivessem, certeza. profissionais que não fossem chancelados e reconhecidos pelo mercado, né? Então, veja, isso eu não estou dizendo que quem não sentou aí ainda não é. Não é isso. Vai ser chamado ainda, né? Vai É, ser mas chamado. veja. Agora, se dentro passar da- 10 anos e não for chamado, o recado tá dado, né? Desista. O recado tá dado, né? Mas Mas veja, aceitou, né, Marcondes? O Yuri, convite? eu aceito, Tá- obrigado. Tá fechado? Beleza, vamos embora. Gente, o mercado condominial, quando vai ser a data, Yuri? Vai ser, vou soltar a data ainda, vai ser em começo de março o curso completo que você vai estar lá. Eu vou estar no Sindicalize, falando sobre previsão orçamentária junto com... Eu vou ter que colocar no auditório maior, pô. Vai mesmo. Porque tu vai chamar a gente, pô. Rapaz, Tu vai, obrigado. tua presença. Corta aí, mano. Agrega, pô. Corta aí, Marcelo. Acho que eu vou fazer transmissão online também. é bom fazer ao vivo. Porque o homem Não, é reconhecido vai estourar no nacionalmente, né? YouTube. Vai estourar no YouTube. Obrigado mesmo. Já tá aceito e vai ser show. Porque, veja, o que é importante, eu queria que o mercado entendesse que o que a gente faz, isso que você tá fazendo, quem ganha é o mercado. Muitas vezes existe um lastro que não, estão fazendo para ganhar dinheiro. Veja, vivemos no mundo capitalista. Ninguém está fazendo Sim. isso de filantropia. A gente tem um custo para bancar toda essa Lógico. estrutura. Mas eu tenho certeza que a informação que a gente leva, o conhecimento que a gente traz para o mercado, só tem. Só quem ganha é o próprio mercado. Então isso assim é feito a duras penas. A agenda da gente, homem, é extremamente complicada. Demais. Tenho certeza que para você agendar os seus cursos, as suas mentorias, não é uma coisa fácil. Muitas vezes a gente... Esse lado é o que a gente tem mais prazer, sabe? Eu adoro ensinar. E é gostoso, pô. Eu Exatamente. fico ansioso pra dar aula. É lógico, tem um retorno financeiro, mas não começou assim. Ele começou realmente com a ideia de dar aula. Eu fico ansioso pra dar aula, pô. Eu quero, ó, chegue logo esse dia pra dar aula, né? É arretado. Você se sente produtivo, você se sente fazendo parte, É muito legal, pô. Muito por legal. exemplo, da construção de algo. Sim. É. Porque na grande verdade é isso. E quando você vê um síndico profissional, um síndico morador aplicando o negócio, conseguindo novos condomínios porque tá trabalhando bem e tal, e você participou daquela formação e construção, é o sentimento que o professor tem, né? Yuri, Que é aconteceu uma muito coisa legal. muito engraçada comigo numa assembleia, cara. Eu tava fazendo uma assembleia. Hoje em dia, as assembleias que eu vou são assembleias mais que precisam de uma maior Exato. estrutura. certo? Chama o cara que resolve. Aí eu fui para uma assembleia, quando chegou lá, um síndico profissional, infelizmente, pulou na frente e foi com uma tese totalmente diferente daquilo que é o correto, é o que o mercado pratica, é o que a lei preconiza. Não deu nem tempo da minha intervenção. O morador disse: Marcondes, eu quero até que você fale, porque eu vi no podcast de vocês dizendo que isso tá errado. Cara, esse é o objetivo, é levar informação. É. Como eu disse assim, rapaz, muito obrigado. Eu nem lembrava que eu tinha tratado desse assunto nesse podcast. Aí muitas vezes a gente se coloca, mas rapaz, como é que eu vou dizer eu sendo profissional É. na frente de todo mundo, dos clientes dele, que não é bem por aí. Então a habilidade que a gente tem que ter para poder estar inserido nisso, para poder conduzir, porque nós somos gestores de conflitos. Isso. É. Vocês são advogados, nós somos administradores, o encanador é um encanador, o eletricista é um eletricista. Quantas vezes o encanador tem que acabar com a briga do morador com o síndico porque está faltando água? Então o mercado condominial ele é muito latente, ele é muito pujante. E assim, capacitação é o que não falta hoje em dia. E eu insisto em dizer, ter essa veia de levar conhecimento. Cara, a gente passou anos capacitando. 2024, A gente acompanhou. NBA, Uhum. até curso de oratória a gente está fazendo, É porque é necessário, a gente precisa se comunicar com o nosso cliente muito mais de forma mais assertiva. Como o João bem colocou, quantos cursos, o cara diz, veja, eu já escutei isso, rapaz, Yuri falou que não era assim, eu digo, homem, ele não falou não, mas tu nem tava lá, eu digo, eu não preciso estar lá. É. Eu Conhece tenho já, né? certeza absoluta que ele não falou E, isso. Marconi, tem um estudo que diz que 90% dos conflitos entre as pessoas se dá por má comunicação. É. Então, comunicação é tudo. Né? É. A forma você pode falar a mesma coisa de formas diferentes para a pessoa interpretar. Uma Né? coisa é o que sai da sua boca, a outra é coisa o que é você E a forma, entende, com, né? e a velho? forma com que você passa, João. É. Essa forma de construção da frase, da entonação, isso implica muito. É. É E por aí isso- que reside os conflitos. É por isso que eu digo, veja, João colocou uma coisa interessante. Essa história que ele colocou dessa assembleia, o morador reclamou porque João não falou logo, não foi? Uhum. Eu já escutei, dizendo que você tá muito agoniado, você tem um compromisso de Até cara faz, quem é você? Porque você tá se metendo aqui, né? Quem é você? Tá se metendo agora na Assembleia aqui, quando seja a primeira vez, Não, né? você tá com muita pressa. Eu digo, não, homem, veja, a assembleia não é um fórum de debate. A gente pode criar isso, a gente tem mecanismos para facilitar essa Isso. comunicação, para criar esse evento.
Mas a Assembleia é um fórum deliberativo. Olha, a gente tem esse problema, a gente tem essas soluções, como é que a gente delibera? É simples. O máximo que você pode fazer é debater aquele assunto propriamente dito, não escapar daquilo. Exatamente. É isso aí. Mas é muito interessante isso, porque eu acho que o sucesso de quem trabalha no mercado condominial é identificar esse termômetro, né, João? Exatamente. Agora, Yuri, falando aí do Sindicalize, qual é os próximos passos? Qual é o... O próximo curso vai ser agora em janeiro, dia 25 e 26, que eu te falei, que é aquele curso de revisão do Código Civil. Só que é incrível, a gente lança o curso e esgota em 2 horas. Pô. Então, ele se esgotou. Tá disponibilizando quantas vagas? 40. Só que eu 40. disponibilizo para as pessoas que já fizeram o curso. Quem já faz o Entendi. curso tem prioridade, né? Como se fosse a comunidade. Aí depois eu abro pro grande público, né? Só que aí esgotou. Só que tem a confirmação, logicamente, o pessoal faz a inscrição prévia e depois é chamado para fazer o pagamento. Então, assim, geralmente dos 40 ficam 5 pessoas aí que não fazem, e aí eu abro a vaga para o público. Quem não Já fez tem a lista de ainda. espera de 15 pessoas. Aí depois dessa lista, eu vou anunciar no Instagram. Entendi. Então, assim, se puder fazer pelo menos um para ficar nesses grupos, para conseguir fazer os outros, é interessante. O que eu vejo com isso é o seguinte, veja, os profissionais do mercado condominial estão procurando Estão se procurando. capacitar, Não, né? já são hoje 160 pessoas formadas. Estão E procurando. a turma administradora também. Tem um curso que é só da Assembleia, João, que é do ato a ata. Esse curso é arretado para administradora. Depois até convidar a equipe de vocês da Assembleia para fazer também. O pessoal vai lá, faz Sem o... custo, hein, Marconi, pra ficar gravado aí. Aí eu não prometi não, eu não gravo isso. Bota custo de operação só. E o pessoal vai lá O problema é esse custo de operação dele. A hora dele é muito cara. e Né? aprende a fazer a Assembleia do ato até a ata. O nome já é super sugestivo e é arretado. O curso que eu mais gosto de ministrar é esse, porque é muito prático. E isso é bom, por quê? Porque é uma deficiência grande do mercado condominial. Você ter pessoas que saibam conduzir uma Saiba assembleia. conduzir a parte legal, tudo isso. Entenda. A Assembleia não é para qualquer pessoa. Não, não é. Não é. E veja, hoje isso é um problema meio de Marcondes. Nossa empresa cresceu, né? Os clientes reconheceram o nosso profissionalismo e a qualidade do nosso trabalho e o nosso compromisso, né, com o que fazemos. E por consequência disso, logicamente, é um desejo meio de Marcondes, a gente não consegue atender todos os clientes. Eu gostaria sim de participar de todas as assembleias, porque qualquer viciozinho a gente vai lá e Já mata, ajuste e resolve lá mesmo. Porque, veja, se algo passar despercebido, a gente perde uma assembleia. Esqueceu de informar alguma coisa que se faz necessário para aquele ato lá, a gente perde a assembleia. Vocês têm sido também, se o cara não for na assembleia, se você não for na assembleia, o cara morre, o cara... Ele Rapaz, fica inseguro, eu tenho pelo menos assim, de 60 a uns 10 que se eu não for, ele remarca. Não faz. Isso eu acho, uma questão é uma pessoal, insegurança, eu acho que se sente segurança, seguro com a E pessoa. assim, né? a gente, com esse, formou com esse equipe de assembleia crescimento, também. com esse crescimento de demanda para o escritório, né, Yuri é muito concentrador. Né? Então, Yuri gosta de fazer assembleia e de ir para todas. Eu gosto Sem de que gente mesmo. Sem que a gente, Eu também gosto nós disso. somos humanamente limitados. Ele Eu não pode estar em mais de um ao mesmo tempo. Ô, Tadeu, rapidinho. Mas já fez, viu, online 2 assembleias. Já. Ou 3, eu acho. Só- Para aqui e só tal. para aproveitar esse momento, eu não sei se Yuri concorda comigo, mas veja, as assembleias de condomínio, né? Isso é consenso entre eu e Marcondes, é exatamente o momento em que a gente tem o termômetro do nosso trabalho. Isso. Né? Isso, Não tem na assembleia que a gente tem o termômetro do nosso trabalho. É importante, né? E isso vai dar um recorte bom até para o nosso cliente entender que, tipo, infelizmente nós gostaríamos de estar em todas, né, Marcondes? Todas. Não. Mas veja, pela carteira de cliente que nós temos hoje, é praticamente impossível. E no nosso grupo de gestores, nós temos aqui 7 gestores, 8 gestores. Veja, nós temos pessoas altamente capacitadas, que conseguem conduzir, orientar, mas acontece de É muito alguns- mais questão de apego do que a questão E- técnica. É apego mesmo emocional. Mas é segurança, né? A E hoje, situação. João, você eu não tenho esse conhecimento do mercado. Se tem algum escritório que participe de todas as assembleias de seus clientes.
Nós fazemos isso. A gente faz todas. A gente faz todas as Pode ser assembleias. discutir se, enfim, se vai colocar uma bola verde ou Não, azul no salão de brinquedoteca. Todas A as gente tá assembleias lá. dos nossos clientes, Todas as a assembleias. assessoria está Todas. presente. Rapaz, é bom saber disso, porque Não quando falta eu nenhuma, puder não. ir pra uma, eu... Não, E já, o já outro entrando não, nessa, não. né? Entrando nessa brincadeira aí de falar uma situação da assembleia, né? Não, nós temos um quadro Eu lance o caso que eu tenho que contar uma de Marcondes. que pô. é causos de assembleia, pô. Pode aproveitar agora esse Vou momento aproveitar, aí. vou aproveitar que Marcondes me liga, acho que era uma assembleia na sexta-feira à noite, né? Ele ligou na E quinta. na quinta e fez, velho, eu preciso muito de você amanhã. Só tem você. Olha o papo do cara. Só tem você. Só você consegue fazer assembleia. Tem que ser você. Você é o cara pra assembleia. O perfil é seu. Eu tô. Velho, eu tô te pedindo um favor. Aí eu fiz, certo? Favor pessoal. Pessoal, jogou pro coração, né? É em meu nome. Aí eu. Beleza, uma coisa. E o condomínio tem algum contrato e tal pra gente fazer? Não, velho, em meu nome. É assim, é na broderagem. Você vai na amizade. Se você não for, não vai dar certo. Aí beleza, né? Aí eu, porra, eu tinha uma assembleia nesse dia de um cliente. Aí eu tive que jogar outra pessoa pra assembleia e fui pra assembleia de Marcondes, né? Eu chego lá, quando eu chego, velho, lá, eu já encontro um advogado que eu conhecia, né? Eu acho que Marcondes meteu esse papo pra mais gente. Aí eu encontrei um advogado, vou reservar um nome aqui. Aí falei com ele e tal, né? Cumprimentei, eu fiz, velho, tá fazendo o que aqui? Ele fez, não, pô, o Marcondes me ligou. E falou tal coisa. Eu fiz, rapaz, eu pensei que eu era o único na vida do cara, não sou não, né? Beleza, um a mais, o cara até... E Yuri, quando tu me ligou às 5 horas, eu tava em Gravatá, não foi? Aí tem isso, né? Ele marcou, eu cheguei, ele não tinha chegado, ele tava voltando em Gravatar. Eu falei, meu, corra, velho, porque você me chamar, eu não conheço ninguém, né? Assembleia pesada, 100 e poucas pessoas, uma briga de oposição. A votação foi por 7 votos, um negócio assim, bem, bem tenso. Aí quando eu vou mais um pouquinho pra ir na Assembleia, encontro outro advogado, pô. Aí eu, opa, tudo bom, não sei o que e tal. Ele, e aí? Não, o Marcondes me chamou, eu falei, velho, esse cara... O fórum de advogado. Aí fui mais além, encontrei o quarto advogado, pô. O cara chamou 4 advogados pra ficar lá, né? De segurança pra ele. Mas enfim, eu fui útil. A gente, 100%. A gente teve um momento na Assembleia que a Assembleia se perdeu. A gente foi fez... útil, balançou a cabeça. Não, foi útil. Eu cheguei lá, a gente resolveu a votação. Teve um momento que resolveu a votação. Foi importante veja, eu ir. Veja só, todos foram importantes. Em Agora, cada veja só, momento, o que aconteceu, na verdade, foi uma assembleia típica. Foi. O condomínio acabou solicitando esse grupamento de gente. Veja, só da Habilita, João, foram quase 6 pessoas para a assembleia. Coisa muito rara. E eu saí de Gravatá correndo. Nesse dia eu acho que... Tem que me lembrar se estava com o meu carro ou se estava com o de João, porque eu acho que eu levei umas multas. Vai chegar. Né? Vai chegar, a gente vai descobrir. Quando eu chego na assembleia, cara, o pessoal lá super ansioso, e é isso que me incomoda. Veja, nós não aventuramos as coisas. Nós sabemos o que a gente tá fazendo. Veja, eu amo o que eu faço. Quando o Yuri, quando o João diz que gosta de assembleia, cara, eu queria estar em todas. Eu gostaria de estar em todas. Porque é o termômetro que a gente vê. É uma coisa que a gente vê de diferente. Poxa, cara, esse camarada falou uma coisa que eu nunca me deparei com ela. Então deixa eu dar uma estudada nisso daqui. É uma crítica que a gente escuta, que a gente precisa corrigir. Sim. São pessoas, são relacionamentos que a gente tem. E esse condomínio acabou ligando, eu acho que eu liguei pra tu na quinta, a reunião era na sexta, ele ligou pra mim na quinta. Aí eu disse, não, mas doutor Yuri, ele é de minha confiança, mas não tem como você levar outro, não. Eu digo, veja, fica até ruim para mim. Tá chamando essa leva de advogado todinho. Não, mas por favor, porque é complicado. Mas eu vou confessar, se tu falasse a verdade, eu não diria não. Tá vendo Porque tudo? Como é que tu falasse, Marcondes, vai ter mais treta, tá bom, pô, não precisa mais. Eu fui realmente E veja, no pedido pessoal. No meio da assembleia, sem nenhuma contratação prévia, o pessoal resolveu fazer votação secreta. Foi. E tudo isso a gente tem que trocar o pneu do carro com O ele carro em andando. movimento. Então, veja só, eu precisava ter segurança jurídica com especialistas. Eu só chamei 3, entendeu, Yuri? O outro tava lá, o outro tava lá, mas Tava eu lá. chamei Alguém outro 3. chamou. Aí vê, isso volta àquela questão da segurança do cliente, pô. O cliente, na verdade, ele se sente tão inseguro que na cabeça dele funciona se Se não tiver ali, todo mundo aqui, vai dar errado, né? não vai dar errado. E nessa assembleia a gente tinha uma eleição, né, Marcondes? E aí eu cheguei pros 2 candidatos, eu sempre chamo antes, conversa, vamos colocar de forma respeitosa, de forma tranquila. O cara, não, pô, tá tranquilo, aqui a gente vai debater só ideias. Quando passava o microfone pro cara, você é um ladrão aqui do meu lado. 1 segundo, pô, o cara descumpriu uma promessa de 1 segundo atrás, pô. Foi mesmo, velho. Aí eu falei, irmão, você não falou que não ia fazer? Ele, não, mas eu não me aguentei, agora eu vou me comportar. Aí, beleza, pega o microfone e devolve. Quando devolve, esse caba safado, eu falei, não, parou, deixa o cara falar à vontade que ele tá desabafando. Ainda teve um particular que a gente chamou o pessoal, bicho, a gente vai fazer a votação por chapa ou por... Não, vamos fazer por chapa. Sai, pega o nome de todo mundo organizado. Fez tudo. Quando a gente começou, gente, a votação vai ser feita por chapa. Não, não vai ser assim não, combinou com quem?
O cara desmentiu, pô. Oxi. É, Não, porra, eu tô Na no cara dura, mundo né? paralelo. Acho que não, a gente... mas deu certo. No No resumão, final das deu contas- certo. A votação foi tranquila, ninguém morreu. Tudo ficou certo. Com e os a gente- pedaços pelo meio do caminho, né? Não, Mas- nem isso, foi tranquilo mesmo. A gente conseguiu resolver lá da melhor forma, dando os pitacos lá e as ideias. Deu tudo certo. Esse Graças a caso da Deus. Assembleia foi interessante. Depois eu tive que agradecer a todo mundo dizendo o seguinte: ó, bicho, eu chamei Yuri porque ele se ofereceu, entendeu? Ah, tá vendo? Aí ligava pro outro e disse: Yuri, Mas ele eu se me antecipei, eu ofereceu. sabia que você ia fazer isso. Eu mandei uma mensagem pra cada advogado amigo. Eu fiz, ó, me chamaram. Eu não fui interferir no trabalho, não. Sabe o que ele disse aos advogados? Ah. É não, pô, é que o Dr. Yuri tá fazendo laboratório aí pra um novo curso aí que ele vai fazer. querendo Pegando os pegar causos, mais né? experiência, né? Pegando mais É experiência. verdade. Mas Agora foi tá, massa. tá faltando o Tadeu, que Tadeu tem um caso de Assembleia muito interessante, né, Tadeu? É, eu acho que esse caso vai ter que ser cortado na edição e não vai poder ser contado, né, João? E a gente tava numa assembleia ali em São Martim, perto da Cavalaria. E eu não lembro qual foi a pauta, eu não lembro se tinha sido aquela pauta que parece que tinha se filmado uma menina, né? Uma se pauta bem pegando específica, né? se pegando com o namoradinho lá num salão de festas, enfim, uma confusão dessa. Parece que era menor de idade na época. Rapaz, eu lembro disso. Era a é. filha de uma E moradora, A né? filha de uma moradora, enfim. E o cara jogou o vídeo no grupo. Jogou o vídeo no grupo A menina e fez- João... a e menina de João menor reservou o salão de festa no nome da mãe, Isso. fez uma festa, e aí a festa foi A festa foi top uma dos festa. top, é. A festa foi top. Pra E ele, né, João? Os moradores se revoltaram quando viram os vídeos, quando viram... Eu lembro desse caso. E a gente tava sentado numa mesa, era aquelas mesas de plástico, né, que tem no condomínio. É bom que dói menos, né, de plástico. Eu tava na ponta e João tava sentado aqui do meu lado direito. E, rapaz, começou uma discussão. Um cara levantou no meio da assembleia, começou a discutir com o João discutindo com ele, e o cara veio ouvindo. E eu já conhecendo meu amigo de longas datas, sabendo que o pavio dele é praticamente inexistente, né? Naquela É época isso, o já- cara tá diferente. Ele hoje mudou, Mudei, né? pô. Mudou o trabalho. amadureceu, Claro, pô, o amadureceu cara bastante. mais E experiente. o cara encostou na mesa, botou o dedo na cara de João e eu no meio. Não é? De rapaz, não vou ficar aqui. E eu não. confiando em Tadeu. Eu vou sair Ele aqui, saindo, né? senão a E tapa ele vai sobrar saindo. na minha orelha, né? Quando os dois pegaram. Aí eu fiz assim, me abaixei, empurrei a cadeira e fui pro lado. E eu pensando que ele ia no carro pegar a arma. Mas graças a Deus chegou a turma do Deixa disso, do né? Deixa Disso, Deixa Disso sempre chega. separou e Rapaz, não você- chegou a via dos fatos, mas foi É, muito você próximo. tem que ter sangue frio em determinadas Tem, situações, né? Na maioria das dependendo do dia, dependendo do O dia todo, né? do corre-corre que você tem. Veja, isso aí é uma. Hoje algumas pessoas já me disseram: porra, bicho, como é que tu aguenta um negócio desse? Como é que. Né, Marconi? Mas veja, isso é muito tempo de exercício. E é como o Sim. Tadeu diz: quando nós nos conhecemos lá atrás, o meu pavio não era tão longo como é hoje. Eu acho que hoje não tem fim o meu pavio. Mas tinha camarada que o cara, um aumento de condomínio, não aprovou uma proposta dele, o cara parte pra cima. Pra cima. E quer brigar, Resolvendo tapa, né? quer no, É. que no tapa, pô. Veja. E em determinados momentos você tem que se defender, do contrário, você Apanha E o mesmo. problema, É e, mesmo. João, veja, isso cabe muito do que eu tô dizendo, é Nem que seja capacitação, correr. cara. Capacitação. Veja, a gente se esforça bastante. Não achem, não existe esse profissional que sabe de tudo. Nós temos uma larga experiência, a gente sabe do nosso potencial, sabe da nossa capacidade técnica. Mas, principalmente hoje, todo dia se lança uma coisa nova, se lança uma técnica nova, se lança uma especialização nova. Sim. E nós aqui, a gente não só manda nossos colaboradores fazer, nós somos os primeiros a experimentar. Então, assim, eu acho que isso que traz esse laço que o João tá dizendo. muda a legislação, É. né? Mas Aí, as aí- atividades são novos. complementares, né? A advocacia complementa a administradora, que se complementa com o síndico profissional, né? Com os bons prestadores de serviço, que graças a Deus está aparecendo no mercado, para poder atender o cliente final que Ô, são os Tadeu, tu moradores. conhece Cíntia Chagas? Já ouviu isso Cíntia falar? Chagas? Não, quem é Cíntia Chagas? É uma influência que fala sobre moda, sobre como se vestir, oratória. Ela era professora de português. Era? Foi. Foi não, é. É, né? Rapaz, ela veio aqui pra Recife, levei João e todos os meus gerentes, bicho. Serviu? Pra ver. Oxe, demais da conta, mano. Quando o João disse, rapaz, quando tá me levando pra ver Cíntia Chagas, eu disse, João, ela é boa. vou vamos seguir lá. depois, não conheço não. Siga que você vai ser Ó, fã. Fazendo só mais um comentário de assembleia, né? De frases que você recebe, você fica. Geralmente o pavio vai encurtando. É aquela frase, eu pago seu salário. Essa aí me dá uma Eita, agonia. Eu já tenho uma tática pronta, né? Quando eu tô mais tranquilo, eu faço que não escuto, viro pro lado. Mas quando o cara já tá mais cheio, quando o cara faz, eu pago o salário, eu faço. Vamos fazer o seguinte: pega a calculadora,
eu vejo quanto eu ganho ali no ano naquele condomínio, divido pelo número de condôminos e peço o Pix do cara. Eu pessoalmente, Yuri. Eu faço. Digo, foi o seguinte, eu quero um aumento. Eu estou Foi me até demitindo bom. especificamente de você. Me dê seu Pix aí que eu vou passar o valor que você me pagou no ano. Só que a assembleia, quando você faz, a assembleia te abraça, né? Porque é uma frase muito Pesado. pesada. Eu acho que pior do que essa, Yuri, é aquela quando o cara diz o seguinte: você é meu empregado. Essa também me incomoda. Você é meu empregado. Geralmente. Aí eu digo, meu amigo, então eu vou aproveitar para lhe pedir um aumento. A Assembleia de Essa é Orçamento. boa, essa é boa. Não, eu acerto meu décimo, minhas férias, porque eu não estou recebendo. Tem É, alguma coisa de errado. Essa é boa. A Assembleia de Orçamento, aprovação de orçamento, sempre sobra pro advogado, né? O escritório tá ganhando quanto? A gente tá pagando esse escritório pra quê? É sempre dispensável, né? Então, a gente sempre brinca, né, Yuri? Quando começam a apertar muito, isso não tem problema. Tá entregue. Vocês não precisam da gente. Né? E acho que nenhuma vez isso aconteceu. Né? Agora, eles voltam atrás. Você precisa ter um termômetro muito. É muito chato escutar. Porque, né? por exemplo, quando você. Vamos dizer assim, você diz, ó, se vocês estão achando que a gente não tá contribuindo, não tem problema nenhum. Ó, vocês arrumam outra empresa e. Aí, dependendo de quem tiver na Assembleia, aí outras pessoas já entendem diferente. Que a gente tá sendo snob, que a gente tá isso. A gente tem que engolir muito sapo, João. Que a gente tem que ser verdade é paciente isso. com aquelas pessoas que chegam de maneira grosseira, deselegante. A verdade é essa. É Mas somos complicado. humanos, né? De vez em quando a gente sai um pouquinho. Eu lembro da Assembleia que Tadeu foi, eu não fui nessa, aí depois chegou assim pra comentar, né? Vou falar que qualquer coisa corta aí depois. Vice Marcondes. A da Heineken. Pô. A da Heineken. Planilha orçamentária, Foi da Marcondes. amiga de João. Planilha orçamentária, aí tá lá. Aí tá lá Tadeu, o aumento era de R$20, velho. Né? Aí Não, Tadeu. acho que era menos, Yuri. Acho que era menos Não, de 20. era Era uma coisa. 18, 20, era por aí. Aí Tadeu fez. Pessoal, Não, e a discussão, né? Eles estavam discutindo porque não aceitava aumentar R$20, que aumentar R$20 era um absurdo, que não cabia no orçamento. R$20. E Mas- esse condomínio não é um condomínio tão popular assim. Já é um condomínio que as pessoas têm uma capacidade financeira um pouco melhor. Aí entra Então, no R$20 aspecto não ia fazer diferença. de falas que você vai perder a Assembleia quase, né? Aí Tadeu levantou assim e fez. Pessoal, pô. 11 horas da noite, Marconi. Isso aí, velho. Já. Isso aí dá 2 Heineken. Pessoal discutindo 2 Heineken. Isso é um absurdo, pô. 2 Heineken. Aí o pessoal, é um absurdo o cara falar da nossa Heineken. Da Não, mas nossa veja, vida, isso veio depois, né? Depois, Na cara, Assembleia, ficou puta. todo mundo ficou puto, ficou calado e passou lá a aprovação, entendeu? Mas É. depois chegou a Depois veio reclamação. a reclamação. Começaram a reclamar que o advogado tinha dito que o aumento Ó, era tem como mandar aquele cara não, aquele cara fala da nossa Heineken e tal. Né? Sabe qual, Eu queria sabe, pegar minha Heineken pra aumentar o condomínio. sabe qual é a bronca, Tadeu? O pessoal esquece que do lado de cá somos seres humanos. É. Que a gente tem nossos problemas, que a gente É o tem... terceiro expediente nosso. É o terceiro expediente. depois de um dia É, cumprido. Não, e sem contar o seguinte, homem, veja, a gente tá ali pra resolver o problema de outras pessoas. Veja só, quando a gente vai levar um reajuste de R$20, tenha certeza que a gente já fez conta pra cima, pra baixo, porque A gente não quer levar reajuste. não quer levar Mas reajuste. fa- A mas gente... fácil não levar. É ponto negativo para nós, para nossa Então- gestão. Falta Pra... chata, é. Exatamente. Então você que quer saber como é que é feita uma previsão orçamentária de forma precisa e perfeita, se inscreve no Sindicalismo, que vai ser em Isso março aí. ou em abril, né, Yuri? Vai ter em janeiro e vai ter em março e em Pronto. junho. Que Junho é o só de... especialista vai estar lá explicando, veja, do jeito que a gente faz a previsão orçamentária, não é para ter margem de segurança, não é para ter sobra, é pra gente respeitar o orçamento. Cumprir o orçamento, Vão ser veja. 2 horas de Marcondes, viu? pra É vocês. desse jeito aqui, desse jeito. Vocês querem isso, não, mas tá caro, então a gente tem que cortar serviço. Então não existe, veja. Tem como a gente negociar, não fica nem 10, nem 20, pode ser 5. Não, homem, isso é matemática. Isso é matemática, veja, vamos. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, no final dá um resultado. E pode, cortando despesa. Exatamente. Pode. Tirando Não tem serviço. outra E aquela frase que o cara faz? Não, pô, o condomínio paga essa parte aí. O condomínio é você, meu amigo. Você acha que Exatamente. o condomínio é o quê? É um... Não, esse dinheiro vem da onde? mas- É seu, tá lá Tudo- só, né? Tudo isso aí, bicho, passa pela desinformação. É isso mesmo. Desinformação. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim Estamos. de mais um podcast, né? E queria agradecer a vocês imensamente, né, pela agenda aí, pela disponibilidade. Pode se sentir em casa sempre, Não fale não que eu venho, mas... mas venha, inclusive. Eu vou pode- colocar no meu currículo essa participação. pode botar Vai e ser pode, legal. colocar no Nossa. meu currículo. e pode usar o espaço aqui, fica à vontade, veja. Tenho certeza que vai surgir outras oportunidades, porque sempre vai mudando no nosso segmento. Agora mesmo a gente está com o maior problema com os carros elétricos, né? Sim. Isso. E aí, meu amigo, pode ter certeza que vai vir novas legislações, novas normativas, e a gente vai ter assunto para a vida Sempre toda, tem assunto. tanto da área técnica, quando eu falo da parte elétrica, como também a questão judicial, né, das novas normativas que vem aí. O código né? de aprovação, qual é uma Código, discussão tudo, muito grande ainda.
Então, já fica antenado aí que a gente vai abrir uma agenda exatamente de podcast para a gente tentar chegar não só no síndico, não só no conselho, chegar nos condôminos, que na grande verdade é o que nos dão trabalho, né? É o que E esse é o cliente final, né? é o cliente final. E levar essa informação para ele de forma de podcast, porque se você levar documento escrito, ninguém lê mais, Não. ninguém tem mais paciência. É verdade. O pessoal quer ver um videozinho, um recorte rápido e eu falar sobre isso. Se interessar para ele, ele vai lá procurar no YouTube e vai ver o assunto todo e vai, vamos dizer assim, tirar aquele aprendizado. Não é isso, Marconi? Exatamente. Olha, é um prazer receber vocês, certo? Yuri tá com a boca vermelha, tá tão bonito você. Ele passou gloss. Acho que... Faça o gloss, né? Passou porque gloss. Eu tô tá sendo passando- paquerado por dois caras aqui hoje. velho. Ele- Tu também, João? Vai Tô paquerar me também? sentindo. Olha, Tô ele lisonjeado, passou velho. aquele batom que é meio avermelhado. É. Foi. Gente, é um prazer receber vocês. Realmente, eu insisto em dizer, veja, quem senta nessa cadeira aí, quem é nosso convidado, é porque tem a chancela da Ability. Trabalha no segmento de forma séria e contribui para o segmento. Porque não só basta trabalhar, a gente tem que contribuir. Então, assim, mais um podcast, né, João? Mais um pra conta. Obrigado, Tadeu, por ter vindo. Obrigado a você. Yuri. Valeu. Pelo espaço. Yuri, meu querido. Valeu. E tempo. Tô muito feliz por ter sido convidado para participar desse curso. É uma honra de verdade. E vou dar o meu melhor aí. Não só para você, como para todos os alunos Vai ser massa, participantes, vai ser certo? massa, vai dar certo. Mais um para conta. Agora, o nosso slogan, É. né? Vocês não vão dizer que vocês não sabem, Eu não. sei, né? pô. Tu sabe? Habilite serviço. Tornando fácil. A difícil tarefa de ser cínico. Em casa, teve pô. nada combinado, não, viu, velho? Aí eu lhe pergunto, o camarada tá ou não tá estudando o mercado, se aperfeiçoando? Olha, Eu acho vou dar massa uma- esse slogan, pô. Veja, eu vou dar um... O slogan realmente eu não conhecia. É muito bacana o slogan. Eu muito quero falar o bem meu criado. também, rapidinho também, depois. E a gente, antes de começar esse podcast, a gente estava ali na sala de reunião. Aí quando eu vejo tá Yuri com o celular, vendo os podcasts de vocês, que ele não tinha visto ainda, pra ver como é que era o formato, entendeu? vendo, Então, tá acho que vendo. possivelmente num desses ele deve ter visto o slogan. Não, esse slogan já vem na vinheta, né? Mas não, ele não tava, vamos dizer assim, ele não tava vendo porque não viu ainda não. Tava relembrando. Ele só pra tava, saber. na verdade, deixa eu ver aqui o que é que eu relembro na minha relembra. cabeça. Aí aproveitando o slogan do Sindicalize é conhecimento de fato e agora também de direito. Aí na próxima. Vou chamar o podcast também Sindicalize, vocês vão participar e tem que falar o slogan pra. Falo na hora. Agora tu manda anotado pra mim, que assim eu não Manda, tô manda, gravando, manda. não. Vou estudar bastante. Valeu, Mas, gente, pessoal. Pessoal, obrigado mesmo, beijo no coração de vocês. É Todos isso vocês. aí. Aproveitar esse momento aí pra desejar. Não vou desejar nada não, porque a gente não sabe quando... É, só. Não dá pra desejar, não. Gente, é isso aí. A gente chegou ao final de mais um AbilityCast com 2 férias aqui no Direito. Eu peço para que você que chegou até aqui curte e compartilha nosso material, se inscreve no nosso canal. É muito conteúdo voltado para o segmento condominial. Beijo no coração e até o próximo.